Olá, eu sou a Paula Correia, do grupo Costurices e Cia by Paula Correia. A peça que eu vou ensinar para vocês hoje é um vestidinho infantil muito simples. Tanto que assim, o molde dele se resume a essa folha, que são as medidas e a parte do busto do nosso vestidinho. Os moldes, aliás, o molde vocês vão encontrar disponível gratuitamente no grupo Costurices e Cia by Paula Correia. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e eu vou deixar para vocês também o link da loja onde eu compro todos os meus tecidos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no grupo. Eu estarei à disposição para ajudá-las. Então, vamos começar. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha para receber sempre as novidades. O molde se baseia nisso aqui. Essa parte de cima é o top do vestidinho. E aqui são todas as medidas da saia, da alça, medida de elástico, tudo que a gente vai precisar. Então, vamos começar pelo top. Para tirar o molde do top, vocês vão precisar de uma folha de seda. Vocês vão posicionar essa folha de seda em cima do molde e vão copiar de acordo com o tamanho que vocês queiram fazer. Aqui eu vou fazer uns 6 meses, ó, tá do tamanho certinho. E aí vocês vão precisar dessas medidas que são para saia, e aqui nós temos a medida da alça. Só um detalhezinho, aqui eu coloquei a medida da alça da frente, que vai ser cortada 2 vezes. E eu acabei esquecendo de colocar a medida da alça das costas. Para a medida da alça das costas, vocês vão usar essa altura que tá aqui, mais a altura do busto que vocês escolheram. Então, se o busto tiver 10 centímetros de altura e a alça da frente tiver 24 centímetros de altura, então, a alça das costas vai ter 34 centímetros de altura. Vai ser cortado 2 vezes. A saia do vestido, a medida ela tem que ser cortada Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês que facilita. Ó, nós temos aqui o nosso tecido. Deixa eu abri-lo aqui. Ele tem que ser cortado sempre. Essa aqui é a auréola do tecido. A altura, o tamanho menor, que é a altura do vestido, sempre neste sentido. E a largura sempre no outro sentido, tá? Então, a gente vai ter a altura da saia, aqui rente à auréola do tecido. Aqui tem as medidas da saia certinho. Vocês vão precisar cortar uma faixa de 4 centímetros de largura pelo comprimento da saia. Vamos supor que a saia aqui, ó, de 6 meses, ela tem 92 centímetros de comprimento, então eu vou precisar de uma faixinha de 4 centímetros por 92 centímetros de comprimento, que vai ser por onde nós vamos passar o nosso elástico. Aqui nós temos a medida do elástico, certinho. Essa linha teste funciona da seguinte forma: vocês vão imprimir essa folha e vão medir essa linha. Ela tem que ter 5 centímetros para que essas medidas aqui batam certinho. Caso aqui não tenha 5 centímetros, vocês vão regular a impressora para que quando imprima tenha 5 centímetros para que o top do vestidinho fique da forma correta. Tiramos o nosso desenho, nós vamos cortar. Pro busto, a gente precisa cortar. Aqui tá marcando dobra do tecido. O que que é a dobra do tecido? Vocês vão pegar o tecido aqui no sentido do fio. Vão colocar aqui, ó, direito com direito. E aí, vocês vão posicionar onde tá marcado o dobra do tecido, aqui nessa dobrinha. O molde já tem margem de costura, então vai só cortar do tamanho certinho que tá aqui. Vai cortar uma vez no tecido principal e uma vez no forro.
e depois de cortados, eles vão ficar assim. Tecido principal e forro. E aí, nós vamos para as nossas alças. Lembrando que a gente vai usar 2 vezes o tamanho da alça que tá marcado no molde pra frente e 2 vezes para as costas. O das costas é o tamanho que tá no molde, mais a altura do nosso topzinho. Então, nós temos aqui, ó, nós vamos passar o ferro, dobrando essa alça ao meio, pra marcar. Vamos abrir e vamos trazer uma ponta até a marcação e a outra ponta até a marcação do meio. A gente dobra novamente, ele vai ficar assim. E aí, a gente passa uma costura aqui segurando. E depois de costurado, ele vai ficar assim. Vamos costurar todas as alças pra gente poder fechar o nosso topzinho. E aí, eu tenho aqui 2 alças maiores que são das costas e 2 menores que são da frente. Eu vou pegar aqui o meu top, eu vou trazer uma borda até... Vamos dobrar ele ao meio aqui pra facilitar. Que aí a gente já marca os dois de uma vez só. Eu dobro ele ao meio, eu dobro ao meio novamente, e aí eu vou fazer um piquezinho aqui em cima, que vai ser a marcação de onde eu vou posicionar a minha alça. Aqui, ó. E aí, nós vamos alfinetar essas alças aqui, tomando um cuidado sempre. Se a costura tiver pro lado de fora em uma das alças, a costura também tem que estar pro lado de fora na outra alça, para que fique bem certinho. Vamos alfinetar, vamos posicionar o avesso, o forro com o tecido principal, direito com direito, e vamos passar uma costura com margem de 1 centímetro. Costura passada, nós vamos fazer piques, que são pequenos cortinhos, que vão até bem próximos à nossa costura. Principalmente nessa quina aqui, nesse biquinho, o pique tem que ir muito próximo à costura, sem desmanchar a costura. Vocês podem também, depois de fazer esse pique principal, fazer os outros piques com uma tesoura de picotar. Ó. Caso vocês optem por fazer com a tesoura normal, vocês vão fazer bem próximos uns dos outros. Depois, a gente vai desvirar isso aqui e passar o ferro. Passamos o ferro bem passadinho. O nosso topzinho tá pronto. A gente vai agora pra saia do nosso vestido. Vocês vão cortar a saia da forma que eu expliquei pra vocês anteriormente. E já corta também a faixinha. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Essa faixinha, nós vamos colocar direito com direito. É muito importante respeitar essas margens de costura para que a costura bata certinho. E vamos passar uma costura aqui unindo com 1 centímetro de margem. A nossa sainha. Eu vou usar esse pomponzinho na barra da saia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar meio centímetro a partir da barra, porque essa barra teria que ter 1 centímetro, e como o pompom tem só meio centímetro para eu trabalhar aqui, então, eu vou costurar ele a meio centímetro de distância da minha barra. Pompom costurado. Eu costurei ele pelo direito do tecido, tá? A gente vai refilar essa margem de tecido. Ou seja, a gente vai cortar de forma que a nossa margem fique menor do que o pompom. Tá vendo aqui pelo avesso? A margenzinha do pompom, ela se sobressai à margenzinha do tecido. Então, a gente vai tombar isso aqui pro avesso. Vai ficar assim no direito. E aí, a gente vai passar uma costurinha margeando esse finalzinho do pompom aqui.
Feito todo esse processo, nós vamos agora fechar a lateral. Lembrando que eu tô fazendo esse processo antes de fechar a lateral, porque eu vou fazer o uso, eu tô fazendo o uso do pompom. Quem for só fazer bainha normalmente, vai primeiro fechar a lateral para depois embanhar, porque aí fica mais bem acabadinho. Nós vamos posicionar aqui, ó, bem rentezinho, sempre começando aqui por baixo que tem o pompom, para que bata bem certinho aqui. Se der alguma diferencinha, a gente arruma lá em cima. Nós vamos colocar avesso com avesso e vamos passar uma costura com margem de meio centímetro. Costura passada, nós vamos refilar, ou seja, nós vamos reduzir essa margem que sobrou da costura pela metade. E aí, vamos virar direito com direito, passar o ferro bem certinho. E aí, a gente dobra aqui bem certinho e passa uma nova costura com margem de meio centímetro. Costura passada, nós temos aqui agora duas opções. Ou a gente deixa essa margenzinha solta, ou a gente tomba ela pro lado e passa uma costurinha margeando. Eu vou deixar soltinha mesmo. Nós temos agora aqui que nós vamos pegar isso aqui, vir até o outro lado e fazer uma marcaçãozinha aqui. A gente vai fazer um pique aqui para achar o outro extremo. De um lado e do outro. E nós vamos fazer uma nova marcação. Eu preciso fazer uma dobra aqui com 2,5 centímetros para os tamanhos 1 e 2 e 3 centímetros para o 4, 6 e 8. Então, a gente, 6 meses, 1 ano e 2 anos, a gente vai marcar aqui, vai dobrar aqui 2,5 centímetros. 4 anos, 6 anos e 8 anos, 3 centímetros. Uma forma bem tranquila de achar, de fazer essa marcação, de fazer que dê certinho, nós vamos colocar aqui, ó. No caso de quem tá fazendo com 2,5 centímetros, eu vou colocar a régua aqui, marcando 5 centímetros. Se fosse no caso de quem tá fazendo o de 3 centímetros, eu marcaria 6. Eu tô riscando a lápis para que vocês consigam enxergar melhor, mas vocês usem algo que saia com facilidade. E aí, eu trago o meu tecido até essa marcação. Isso vai fazer com que eu consiga achar mais fácil esses 2,5 centímetros. Eu vou passar ferro aqui para deixar bem marcadinho e vou alfinetar. Passei o ferro, alfinetei tudo. Eu vou trazer aquela minha marcação, aquele pique que eu havia feito, aqui, ó. Eu vou deixar ele na frente. Esse aqui é a frente do meu vestidinho. Eu vou posicionar aqui, eu vou fazer um pique aqui embaixo no meu topzinho também, pra também achar o meinho dele. E aí, eu vou posicionar aqui, ó. Pique com pique, ou seja, meinho com meinho. Vou alfinetar. E depois eu vou posicionar, lembra daquela faixinha que a gente fez pro nosso elástico, que ficou de lado? Eu abri a margem de costura dela, ou seja, tava assim, eu passei o ferro jogando um pro lado e outro pro outro. E eu vou vestir isso aqui na minha roupinha, aqui no meu vestidinho. Eu vou jogar a minha margem lá pras costas e eu vou colocar rente com esse restinho, esse finalzinho do tecido aqui. Vou colocar aqui, vou posicionar aqui. Eu também alfineto bem certinho. Deixa eu pegar um alfinete. Eu também alfineto isso aqui ao redor da minha peça toda. E aí, eu vou passar uma costura com margem de 1 centímetro, segurando tudo isso aqui. Lembrando que lá nas costas, deixa eu alfinetar tudo. Eu alfinetei tudo e eu preciso colocar a minha alça aqui nas costas também. Como é que eu vou saber onde colocar a minha alça? Eu vou colocar aqui, ó, a costura aqui da junção naquela marcação da frente. Eu posso usar como auxílio essa pontinha aqui do topzinho, porque ela tá bem no meinho. Coloquei aqui no meinho,
as minhas alças estão para cima. Essas alças das costas tem que ficar no mesmo sentido da alça aqui da frente. Tá vendo? Aí eu vou alfinetar aqui também. Peraí que eu tô pegando o tecido da frente. Eu vou alfinetar isso aqui também, dos dois lados. E aí eu sei que a minha alça tá no lugar certinho. Lembrando a mesma coisa, ó. Se a costura tiver pro lado de fora, a gente coloca sempre pro lado de fora, para que ele fique bem certinho. Lembrando, meninas, que essa alça é aqui por dentro, tá? Não é aqui por fora, não. Da mesma forma que o nosso topzinho também foi aqui por dentro. Alfinetei, eu vou passar a costura. Costura passada, eu já retirei todos os alfinetes aqui. Nós vamos agora dobrar 1 centímetro aqui pra dentro. Pra ajudar, a gente pode colar esse 1 centímetro com essas colas de bastão escolar mesmo. Eu tô usando aqui da Acrylex, mas tem outras bem legais. A gente cola isso aqui ao redor da peça toda. E aí, nós vamos passar o ferro dobrando isso aqui pra baixo, pra deixar bem certinho. Ó, eu dobrei, eu colei como eu falei pra vocês, dobrei, passei o ferro bem direitinho. A gente vai passar uma costura margeando isso aqui, começando aqui por trás e terminando também aqui por trás. Só que nós vamos deixar mais ou menos uns 2 centímetros sem costurar, para que depois a gente entre com o elástico por aqui. Costura feita, aberturinha aqui. Com a ajuda de um desses alfinetes de cabeça, a gente vai só passar o elástico aqui por dentro. Eu tô usando um elástico de 1,5 centímetro de largura. A medida tá postada no molde para vocês. E aí, é só passar esse elástico. Elástico passado. Nós vamos posicionar mais ou menos 1 centímetro por cima do outro. E vamos passar umas 2 costuras aqui segurando isso. Elástico costurado. Nós vamos puxar aqui, esticar, arrumar a nossa peça. Vamos fechar aquela aberturinha que nós deixamos aqui pro elástico, nós vamos fechar. Fechamos onde passamos o elástico. A gente vai dar nozinhos na pontinha da nossa alcinha. E tá pronto o nosso vestidinho. Ele é muito simples. Ele fica muito bonitinho no corpinho da criança. Distribuam bem o elástico para que apareça bem o detalhezinho aqui de cima. Vocês podem também fazer a parte de cima numa outra cor para destacar mais. E é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o curtir de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. De acionar o sininho. É isso. Beijo. Até a próxima.